agradecer a disposição de todos vocês que estão na live com a gente para participar desse bate-papo que é sobre assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Agradecer também ao meu grupo, que a gente está nesse projeto desde o início, da parte teórica, a disposição de montar essa apresentação e vir hoje aqui conversar um pouquinho com vocês. Apresentando todo mundo, a gente está no 5º semestre do curso de administração da Faculdade de Santo Antônio, EAD. Eu sou a Natália. No grupo a gente tem a Luciana, tem o Gabriel e tem o Guilherme. E o nosso projeto ele é da matéria de PI, que é o projeto integrador. E esse semestre a gente tem como tema o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Falando um pouquinho do tema, hoje em dia nós passamos cada vez mais tempo no trabalho, conectado com outras pessoas, e nós esperamos que esse ambiente profissional seja um lugar seguro, motivador e acolhedor, que motive todos os funcionários a trazerem bons resultados, que a gente tenha aquela satisfação de trabalhar, né? A gente sabe como algumas empresas não são tão legais e todo mundo busca trabalhar num lugar bacana. Porém, como eu falei, nem todas as empresas são um ambiente acolhedor. E... Nossa, cara. A gente não vai? Calma, tá nervosa. Já tá em live. Pior que eu tô um pouco também. O vídeo eu corto. Beleza. Demorou. Ai, que saco. Vou começar de novo. Vou passar aqui. Eu vou pausar esse, daí eu começo um novo, tá? Tá. Vamos começar isso agora. Beleza? Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que disponibilizaram esse tempo na agenda para participar desse bate-papo. Agradecer também ao meu grupo, que a gente está nesse projeto desde o início. A gente fez toda a parte teórica, a gente montou a apresentação e está aqui apresentando para vocês. Falando um pouquinho sobre o nosso grupo, a gente está no 5º semestre de administração do curso EAD da Faculdade de Santo Antônio e é para a matéria do projeto integrador. Nosso tema esse semestre é o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E falando um pouquinho sobre o nosso tema, hoje em dia nós passamos muito tempo no trabalho, mais tempo no trabalho do que a gente passa em casa normalmente. E a gente acolhedor para trazer bons resultados para a empresa, mas também para trazer aquela satisfação como funcionário. Porém, nem sempre essa é a verdade, a gente sabe disso. A gente pode observar no dia a dia, a gente pode ouvir falar de outros colegas também, amigos, que existem alguns ambientes que são tóxicos, alguns ambientes que não são tão legais de trabalhar, justamente por terem algumas situações que envolvem assédio moral, assédio sexual. E o nosso trabalho ele tem como função trazer um pouquinho de vocês, trazer um pouquinho sobre o que é esse assunto, o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, qual é os desafios, como identificar o número de casos, que é um assunto muito falado, mas ainda é um assunto que não é falado o suficiente. É um assunto que acontece muito dentro das empresas e normalmente a gente fecha e não fala. Tipo, levantei a mão, reclamei de uma situação, mas tem tanto medo que acaba deixando de lado. E é um assunto muito sério. Vocês vão ver no decorrer da apresentação o impacto que isso tem emocionalmente nas pessoas e o número de casos que a gente conseguiu achar nas notícias, que são os casos mais recorrentes e como é uma situação comum
Falando um pouquinho mais sobre a importância de falarmos sobre a segurança do assédio sexual, assédio moral no ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho deve ser um espaço de crescimento, de desenvolvimento e respeito. No entanto, quando práticas como assédio moral e sexual estão presentes, ele se torna um local de sofrimento, insegurança e adoecimento. Então, a pessoa, ao invés de ir e se sentir realizada com o seu trabalho, se desenvolver profissionalmente, intelectualmente, buscar suas vitórias, conquista fora do trabalho, por um assédio moral ou sexual que a pessoa ali sofrer, pode interromper e atrasar essa pessoa na caminhada e na desenvoltura dela. E essas formas de violência muitas vezes são silenciosas, são naturalizadas e, em alguns casos, invisibilizadas. Quando a gente fala de naturalizadas, é aquele termo de meio que se passando por brincadeira. Ah, foi só uma brincadeira, pô, é só um toque. E não é legal para a pessoa ali que está sendo assediada. E quando a gente fala de invisibilizadas, é quando por parte da organização existe uma proteção para quem ali é o assediador. Vamos dizer assim que é um ambiente hostil, não é um local bom de se trabalhar e a empresa meio que vai deixar invisível, não vai deixar rastros ali e pode até haver retaliações para essa pessoa que levantou a mão, foi questionar, procurou ajuda. E não só ali fisicamente, hoje em dia, com a expansão do trabalho remoto, depois da pandemia que explodiu, esse assédio começou a ocorrer de forma virtual. Perseguição, rede social, envio de fotos. Agora, no próximo slide, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessas formas de assédio. As formas de assédio, então, são três: tem a moral, a sexual e a ambiental. A moral se caracteriza por práticas reiteradas que comprometem as condições psicológicas, emocionais e sociais do trabalhador. Então, a pessoa ali vai começar a sentir mal, vai se isolar, vai ficar cheio de coisa para fazer, e isso vai trazer uma má vida para ela. Um assédio moral prejudica muito o trabalhador, de um modo assim que vai trazer danos para ele fora também da vida do trabalho. E quem sofre mais com o assédio moral na nossa sociedade são as mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, e trabalhadores com deficiência. Agora, o assédio sexual se configura pela imposição de condutas sexuais indesejadas, como, se você fizer tal coisa, você ganha é, uma promoção, você ganha visibilidade. E esse assédio por chantagem se chama quid pro quo, que é realmente isso, condicionar vantagens a fim de favores sexuais. E agora o último, que é o assédio ambiental, mais focado ali no ambiente virtual, que é essa perseguição. Depois da pandemia, isso explodiu porque as empresas viram que é possível trabalhar de casa e até existe uma lei, que é a Lei 14.811 de 2024, mas ela ainda não é o suficiente para controlar e regularizar essas situações de perseguição na rede social, mensagens, imagens inapropriadas, e é algo que tem que ser trabalhado mais por parte de todo mundo, pela empresa, e quanto mais a gente se conscientizar sobre isso, melhor a gente vai saber trabalhar também.
impactos psicossociais, econômicos e organizacionais do assédio. Bom, a gente sabe que o assédio no ambiente de trabalho ele afeta não só o rendimento da pessoa, como a vida pessoal. Às vezes a gente está ali trabalhando, a gente sabe que tem um assédio, tem aquela cobrança, às vezes fora do comum, tanto no assédio moral quanto no assédio pessoal, igual o Gabriel acabou de falar, mas se você fizer isso para mim, você vai ganhar visibilidade, vai ganhar um favor. E essas coisas acabam atrapalhando profundamente na vida das pessoas, que a gente sabe que acaba desencadeando problemas como depressão, ansiedade, às vezes vem trazendo um burnout junto com as pessoas. Além de tudo, ainda acaba trazendo problemas como distúrbio alimentar, a pessoa não consegue comer direito, a pessoa não consegue se alimentar da forma como ela se alimentava anteriormente, às vezes a pessoa não consegue ter uma noite de sono como ela gostaria. Então, vem afetando, principalmente na parte psicológica, que hoje é onde as empresas mais prezam, mas que muitas vezes acaba passando e pode trazer até pensamento suicida para algumas pessoas, voltado para a pressão, para o assédio que a pessoa vem sofrendo no ambiente de trabalho. E isso pensando para o lado pessoal, agora pensando para o lado da empresa, uma empresa não pode tolerar esse tipo de atitude, principalmente porque hoje, com todas as leis, com as legislações que estão surgindo, as empresas têm tolerância zero à questão do assédio, porque pode trazer prejuízo para a reputação da empresa, vai manchar a visão da empresa para o mundo como um todo, traz prejuízo financeiro, às vezes vem até sanções para a empresa, tirando a empresa do hall que ela trabalha algumas vezes. Então, assim, a gente não pode ignorar isso, a gente tem que realmente trabalhar em cima para que não ocorra esse tipo de ação. Vou falar também um pouquinho das responsabilidades do Estado e das empresas no próximo slide agora. E a responsabilidade da empresa em si, não só da empresa, mas como do Estado também, é prevenir e tentar combater essa parte do assédio no trabalho. Porque não é só uma obrigação da empresa, é uma obrigação do Estado também criar legislações, criar leis mais empáticas para que a gente consiga distinguir esse tipo de ação do hall ali do nosso mercado de trabalho hoje das empresas. Então, o compromisso ético ali de estar passando, estar reforçando sobre o que acontece, estar falando, de ter treinamento constante, ter um canal de denúncia seguro para as pessoas poderem aí ali falar, olha, aconteceu tal coisa sem ser exposto, para a pessoa saber que aquilo vai ser totalmente anônimo para ela, para a parte do tratamento psicológico. Hoje algumas empresas já têm, e é uma coisa muito importante a gente dar um apoio psicológico para as vítimas, ter um tratamento com psicólogo, ter um tratamento ali em cima do que vem acontecendo, o que está acontecendo, para a gente poder tratar isso. E quando essas coisas não acontecem, acaba sendo negligenciada, as empresas podem ser responsabilizadas, igual eu falei, por danos morais, danos materiais, trazendo um prejuízo para as empresas. E o Estado tem que agir ali de uma forma firme para realmente mostrar para a empresa, olha, isso não pode acontecer. A gente tem que pensar como que o funcionário vai chegar hoje na empresa, como ele vai embora da empresa, para a gente pensar, pô, eu não vou trazer nenhum prejuízo, tanto mental quanto físico, para essa pessoa hoje. Então, tem que ter ali o Estado em cima, ampliando as fiscalizações, promovendo campanhas. Inclusive, tem a inclusão da 190 da OIT, da última convenção, da legislação brasileira, que foi um passo fundamental para garantir esse ambiente de trabalho mais justo, mais seguro, que realmente firma ali que não pode ter esse tipo de assédio, tanto moral quanto sexual, porque a empresa ela tem que ser um lugar livre de violência para a gente. Para finalizar o nosso trabalho, é fundamental a gente entender também que o assédio, tanto moral quanto sexual, ele não é um problema isolado, nem algo que acontece por acaso, né?
Muito obrigado. Obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite. Tem alguns comentários na live, pessoas falando que foi um tema muito importante, nos dando parabéns. A gente teve algumas curtidas também, algumas reações. Muito obrigada pela participação de todos. A live vai ficar disponível, então, caso vocês queiram comentar, tiverem perguntas, podem colocar aqui que a gente vai responder, tá? Muito obrigada, uma boa noite a todos.